Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Abra vossas Bíblias do Evangelho de São Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 22. Desde já quero agradecer a oportunidade e o convite feito pelo irmão presbítero Charles e também ao irmão Walter. Os dois estão na direção do trabalho. Que Deus abençoe grandemente. Marcos 5, versículo 22. E eis que chegou... Todos acharam? Amém? E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Pode se assentar. O Espírito do Senhor está aqui, e onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Amém? Vamos, antes de eu ministrar a palavra, eu queria só treinar um hino com vocês. É pequenininho e facinho. Mais de ti, mais de ti, mais de ti. Agora diga: menos de mim e menos de mim. De novo. E menos de mim. Confesse isso. E menos de mim. E menos de mim. Que ele cresça. Que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita unidade, servo. Que ele cresça, que ele cresça, que ele apareça, e eu me constranja. Obrigado. E todo o seu amor, infinita unidade, servo. Amém? Que ele cresça, que eu venha diminuir nesta hora, que ele nos constranja nesse momento. Amém. Aleluia. Nesse texto que nós lemos, conta a história de um homem chamado Jairo. Jairo, ele foi até Jesus por uma necessidade, porque a sua filha padecera de uma doença. A Bíblia não informa qual, mas ele precisava do milagre dessa criança. Então talvez, quem sabe, Jairo buscou vários recursos, buscou médicos, e talvez a resposta que eles falaram para Jairo: não vai ter jeito, não há cura, a tua filha irá morrer. E quem sabe Jairo, naquele ato de preocupação, ele se lembrou de um homem chamado Jesus. Ele ouviu falar que Jesus estava na cidade, o homem que curava, o homem que libertava, e ele pensou: eu vou ao encontro de Jesus. Então Jesus estava na cidade, e Jairo foi ao encontro do mestre.
E de repente Jairo encontra Jesus a uma multidão. E Jairo, sem se importar com nada, se prostra aos pés do mestre e lhe pede: Mestre, minha filha está à beira da morte. Peço-te que vá até minha casa para que ela seja curada. E Cristo, então, vendo aquele ato de Jairo, dele se prostrar aos pés do mestre, então ele atende o apelo. Sim, Jairo, eu irei. Então ele segue a caminho de Jairo. Porém, talvez alguns achem que por acaso, durante o percurso, em que a multidão está apertando o mestre, em que todos caminham curiosos para ver o que Deus vai fazer, o que Jesus vai fazer na casa de Jairo, de repente o mestre para. E ele olha para a multidão e diz: alguém me tocou. Então alguém acha talvez engraçado: mestre, a multidão te aperta, somos muitos. E tu perguntas: quem te tocou? Mas ele fala: alguém me tocou diferente. Alguém me tocou de uma maneira que ninguém aqui tinha tocado, pois de mim saiu virtude. E de repente, uma mulher se apresenta em meio à multidão: fui eu que te toquei. Foi eu que te toquei porque há 12 anos sofria de fluxo de sangue. Há 12 anos eu procurava um alento, eu procurava uma resposta. Eu gastei tudo que eu tinha para ser curada. Mas hoje eu lhe toquei e fui curada. E Jesus, olhando para ela, diz: vá, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. E nesse ato, que talvez para a gente seja um ato incomum, uma coincidência, porque o relato aqui do texto é que ele ia para a casa de Jairo. E de repente aparece uma mulher. Parece que não tem nada a ver com o texto. São 2 milagres, claro, mas há um motivo disso acontecer. Então, o mestre segue a casa de Jairo. E chegando à casa de Jairo, ele encontra o povo inquieto, ele encontra o povo agitado. E lá estavam as mulheres que choravam a morte da criança, porque durante o percurso já tinha chegado a notícia que a menina tinha morrido. Jairo já sabia, talvez Jairo pensou: vamos fazer o quê? E Cristo alenta o coração de Jairo: Jairo, calma, não temas, somente crê. E quando eles chegam na casa de Jairo, encontra a criança morta. E para fazer o milagre, Jesus primeiro tira aquelas pessoas, os curiosos, tiram as mulheres que choravam, para que o milagre aconteça. Então ele chama apenas Tiago, Pedro, Tiago e João. E vão ao quarto, juntamente com o pai e a mãe. E o mestre vê a criança lá deitada, e pega na mão da criança e diz: menina, levanta-te. E o milagre acontece. A menina levanta e o nome de Deus é glorificado. E o mestre diz: dê agora para ela alimento. Este é o resumo dessa história, do fato que aconteceu na vida de Jairo. Mas o que eu quero ministrar aqui nessa noite, o que Deus colocou no meu coração, não é somente o milagre que aconteceu com a filha de Jairo, nem somente o milagre que aconteceu com essa mulher. Mas eu quero falar para vocês que coisas que durante esse percurso aconteceram, que envolve não somente a vida de Jairo, mas envolve também a nós, como igreja do Senhor. Eu não sou muito de dar títulos ou temas à mensagem, mas Deus colocou uma mensagem no meu coração, um tema, que é Jairo e as necessidades no reino. Jairo e as necessidades no reino. Jairo é um personagem que o seu nome significa aquele que Deus ilumina. E não distante disso, a gente encontra algumas verdades, algumas coisas que Deus quer nos revelar, até baseado pelo nome de Jairo. É interessante que lá em Efésios 1, versículo 18, o apóstolo Paulo vai escrever: eu oro para que Deus vos ilumine os olhos do vosso entendimento.
Porque quando os nossos olhos do entendimento são iluminados, nós temos uma nova perspectiva de vida. Nós enxergamos coisas diferentes, de maneira que outras pessoas não veem. Não é à toa que a palavra de Deus diz: se teus olhos forem bons, teu corpo será luz. Ou seja, se tua mente for boa, sadia, praticar o bem, o teu corpo pratica o bem, faz o bem. E é o que Deus quer nos mostrar baseado nessa palavra, que nossas ações precisam ser guiadas pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é lâmpada e luz. Ela ilumina aqui os meus pés, mas ilumina o caminho para onde eu vou. E a palavra de Deus é Cristo. É Cristo em nós. Quando somos guiados pela palavra, nós somos guiados por Cristo, o Verbo, aquele que se fez carne e habitou entre nós. E o que Cristo quer? Que nós sejamos iluminados, porque quando Ele nos ilumina, nós deixamos a mentalidade humana, nós deixamos de pensar pela sabedoria humana e passamos a ter a mente de Cristo. Passamos a ter uma mente cristocêntrica, passamos a ser iluminados e tudo quanto nós pensamos ou fazemos é por Cristo, em Cristo e para Cristo. E é o que Cristo, o Mestre, quer mostrar para nós através da vida de Jairo. Porque é uma diferença de uma igreja, ou no conceito aqui que era Jairo, um chefe da sinagoga, é uma diferença de uma igreja, uma sinagoga, antes e depois de Cristo. Porque antes do homem ter uma experiência com Cristo, ele é uma coisa, depois ele muda. Antes de Cristo, Jairo ele era simplesmente um líder religioso, um chefe. Mas depois de Cristo, ele tem um contato pessoal, ele experimenta do milagre, ele experimenta da salvação de Cristo. Então, a igreja antes era uma coisa, a igreja depois de Cristo é depois. Existe um conceito no mercado chamado redesign. Esse redesign o que é? Ele pega um produto que existe e ele vai pegar aquele produto que é bom, mas que perdeu a sua funcionalidade e vai dar um novo jeito que ele seja funcional. Ou seja, se aquilo lá não está sendo tão útil, mas não pode sair do mercado, então vem o redesign e alinha ele para que aquilo ali seja útil. A mesma coisa é o que Cristo fez e quer fazer com a igreja. Porque antes tinha-se o conceito de religião, do que era religião. Agora vem Cristo, agora vamos alinhar, vamos redefinir a situação para que funcione, para que dê jeito. É o que Cristo faz com Jairo. Jairo ele era religioso, chefe, seguia todos os conceitos, mas ele precisava o quê? Precisava ser realinhado, precisava de um conceito. E só Cristo faz isso na vida de um homem. Porque é fácil irmos para a igreja, seguimos liturgias, seguimos rituais, seguimos... Hoje a igreja ela é muito mística. E isso faz o quê? Faz com que a igreja fique congelada. Porque Cristo não quer uma igreja assim. Que Cristo quer uma igreja liberta. Que ande na liberdade do Espírito. Que pregue a palavra do arrependimento. E somente Cristo é quem pode fazer isso. Quando nós saímos desses paradigmas, desses conceitos equivocados, então descobrimos o verdadeiro evangelho. Então o que acontece? Nós encontramos batemos de frente com nós mesmos, com o nosso eu, com aquilo em que nós acreditamos. E essas necessidades que nós vemos, elas são insubstituíveis para que nós possamos viver o reino de Deus. Porque não há como viver um verdadeiro evangelho sem Cristo. Não há como viver essas verdades centradas na palavra de Deus se Cristo não fizer essa diferença em nós. E há algumas necessidades encontradas de maneira clara na Bíblia. Por exemplo, o Evangelho de João, ele nos traz 3 necessidades claras. Em João 3,7, a palavra nos diz que necessário é nascer de novo. É necessário. Não tem como receber a Cristo se não nascer de novo. Necessidade é o que é inevitável, é essencial. Não tem como mudar. Em João 3, versículo 30, o profeta João, quando ele tem o encontro de Cristo, ele fala o seguinte: necessário é que ele cresça e eu? É necessário, não tem como evitar. E em João 4, 24, a palavra diz que é necessário que os adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade.
É necessário. Isso aqui não tem como evitar. É necessário passar por esse processo. E Cristo agora ele vem trazer com que a nossa mente, com que a mente de Jairo seja iluminado para quê? Para que ele compreenda essas necessidades do reino. Porque não existe a igreja sem passar por esse processo. É necessário. Então, o chefe da sinagoga, que era Jairo, o que ele fazia? Ele era um líder religioso, que ele tinha o poder, né, de fazer toda a menção, a liturgia do culto. Ele chegava lá, era como se fosse um culto normal, igual esse. Ele fazia a leitura oficial, que era o Shema, lia a Torá, e distribuía a oportunidade. Aquele que era convidado para poder expressar alguma coisa, como Cristo, ele teve a oportunidade, essa oportunidade ele era cedida pelo chefe da sinagoga. E é interessante que o chefe da sinagoga, ele era quem ortogava os casamentos, decretava a lei, dava o divórcio. Todas essas questões estavam sobre a autoridade do chefe da sinagoga. Então ele era uma pessoa respeitada na comunidade judaica. E o chefe da sinagoga também ele possuía bens. Ele era uma pessoa instruída. É tanto que ele não recebia nada para ser chefe, mas ele era quem mantinha o templo, a sinagoga. Ele que cuidava da pintura, pelos seus próprios recursos. Então isso exigia que uma pessoa da sinagoga tinha que ser uma pessoa dotada de grana. E o que era a sinagoga? A sinagoga nada mais era que como uma igreja como essa. Ela veio desde os tempos da Babilônia, quando o povo foi levado ao exílio. Então, por ele estar afastado do templo, então eles fizeram o quê? Vamos cultuar em algumas casas. E sinagoga quer dizer lugar de reunião ou casa de assembleia. Então eles se reuniam, faziam a leitura da Torá e pegavam alguns textos da Bíblia para quê? Para poder explicar uns aos outros. Porque eles tinham necessidade da palavra de Deus. Eles tinham necessidade de buscar a Deus. Então a sinagoga, ele entrava nesse aspecto. Só que do exílio até a volta, até a libertação dele, vai acontecer algo diferente. O que é diferente? Porque vai nascer o Cristo. E diferente daqueles cultos comuns que eles tinham, daquelas liturgias, agora vai mudar alguma coisa, porque alguém vai aparecer lá na sinagoga, no meio do culto. Quem é? Cristo. Então agora a sinagoga tem algo diferente. Eles estavam lá no meio do culto e de repente é cedida a oportunidade para alguém. Para quem? Vamos ouvir Jesus de Nazaré? Então quem sabe, toda vez que ele chegava lá, ele abria Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os que estão tristes. E ele falava, hoje se cumpre essa palavra. E o culto da sinagoga já não era mais comum, porque o Cristo estava presente. E sabe o que acontecia? Está em Mateus, em Marcos, em Lucas. Quando ele chegava na sinagoga, os que eram enfermos, que ficavam lá atrás, ele chamava para frente e falava, ser curado. Os endemoniados, ele chamava, vem cá, ser liberto. Uma vez a mulher estava passando na frente, curvada, ele falou, chamou pelo nome, vem cá, seja liberto dessa opressão. E a mulher era liberta. Ou seja, o culto não era mais comum. O culto que tem a presença de Cristo, a libertação. O culto que é a presença de Cristo, a cura. O culto que é a presença de Cristo, não há demônio que fique, porque Cristo está presente. Então o culto já não era mais comum. E quem sabe Jairo, não sei, a Bíblia não fala que Cristo foi na sinagoga dele, mas ele ouviu falar de Cristo. E ele, eu tenho que conhecer ele, porque a minha filha não tem jeito. Mas quando ele vai na sinagoga, ele cura. Quando ele vai na sinagoga, não tem enfermidade que fique. Então ele descobriu que há alguma necessidade a fazer. Porque naquele tempo, quando eles descobriram que Cristo estava fazendo isso, a Bíblia relata que alguns não creram, mas alguns chefes da sinagoga acreditavam no mestre, só que sabe o que eles faziam? Ficavam quietos. Porque se os fariseus soubessem que eles apoiavam Cristo, os fariseus iam lá e tiravam eles da sinagoga.
E a Bíblia fala, esses aí estavam mais dispostos a ter a glória do homem do que a glória de Deus. Mas Jairo não. Jairo recebeu a iluminação de Deus. A sua mente foi iluminada. Ele falou, eu não quero glória de homem, eu quero a glória de Deus. Então Jairo, ele larga tudo e vai ao encontro do mestre. E para isso ele tem algumas necessidades a ser feitas. Primeira, ele tem que deixar a sua posição social. Ele tem que abrir mão de que ele pode perder o cargo de chefe da sinagoga. Ele tem que fazer isso. Porque ele vai de encontro à multidão, todo mundo sabe que ele é chefe da sinagoga, ele está lá. Mas ele abre mão disso. E a primeira coisa que ele faz, quando vê a Cristo, é prostra aos pés do mestre. Dizendo, eu abro mão de tudo. Eu abro mão do meu cargo, eu abro mão da minha liderança. A única coisa que eu quero o milagre na minha vida. Então ele reconhece que só Cristo pode fazer isso na vida dele. Não há lugar melhor, igreja, do que nós estarmos nos pés de Cristo. Aos pés de Cristo, uma mulher chorou, quebrou o vaso de alabastro e recebeu perdão. Aos pés de Cristo, o gadareno se prostrou e foi liberto. Aos pés de Cristo, Maria, quando Cristo ia ensinar, ela se sentava aos pés de Cristo e ela ficava lá que o tempo parecia não passar. Para ela era a melhor coisa. E o mestre mesmo falou, Marta, Maria escolheu a melhor parte, porque ela estava aos pés de Cristo, aprendendo da sua palavra. Então a primeira necessidade que houve na vida de Jairo foi isso. Rever teus conceitos, sair da posição para se prostrar naquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. E Jairo agora ele descobre coisas que ele não estava acostumado, porque lá dentro da igreja ele estava acostumado a lidar com o povo, a liturgia da ordem, só que lá fora ele tem um novo contato com o povo, porque Cristo ele andava em meio à multidão. Ele estava uma hora lá na sinagoga pregando, mas tinha hora que quando ele saía da sinagoga ele estava entre a multidão. E Jairo não estava acostumado com isso. E o texto é claro quando fala que, saindo eles, a multidão comprimiam-os. Ou seja, sabe o que é comprimir? É apertar tanto até você se sentir menor, até você se sentir pequeno. Jairo agora aprende que não há autoridade no nome dele, porque ele tem que ser pequeno, ele tem que diminuir. E agora ele é apertado. Ele sente coisas que não estava acostumado a ver. E ele descobre coisas que não estava acostumado a ouvir e a sentir. É preciso sentir menor. É preciso diminuir. Porque se o próprio Deus, se o próprio Cristo, que sendo Deus, tornou servo, se fez semelhante aos homens, quanto mais nós, pobres pecadores. E Jairo agora descobre isso. Porque o que habita em nós, igreja, o que habita em nós é um tesouro em vaso de barro, para que a excelência da glória não seja nossa, mas seja de Deus. Não há glória em nós, a glória é de Deus. E nós precisamos nos sentir menor. É necessário diminuir e que Ele cresça. E nesse contato, ele descobre agora que havia uma mulher que sofria o quê? De 12 anos de fluxo de sangue. A filha dele tinha 12 anos, estava à beira da morte. Enquanto ele cuidava da filha, enquanto ele cuidava da igreja, as pessoas padeciam. Essa mulher procurava recurso e não encontravam. Quem sabe um dia ela foi na sinagoga, mas não encontrou Cristo lá. Porque a igreja sem Cristo não pode fazer nada. A igreja sem Cristo não tem como curar. Então agora, Jairo, ele tem essa experiência. 12 anos, o que ele fazia em 12 anos, enquanto aquela mulher padecera? E eu pergunto, o que nós fazemos? Se a gente for pegar isso aqui como algo para a gente meditar, em 12 anos, o que nós como igreja temos praticado, temos feito? Se há em Cristo nós, precisamos realizar as coisas que Cristo fez. E agora, ele descobre também que é uma coisa necessária, porque quando a mulher toca nele, no mestre,
né? Então há uma interrupção o percurso para a casa de Jairo agora é interrompido. Por quê? Porque agora ele tem que esperar. E a gente descobre que muitas vezes a necessidade não são nossas prioridades, não. As prioridades é esperar. Porque a gente precisa do milagre e vamos orar, porque nós precisamos do milagre, então vamos orar pelo nosso milagre. Porque eu preciso. E o teu irmão? E o próximo? Jairo agora teve que aprender a esperar. Já que ele teve que diminuir, agora é a prática. A prática é esperar. Ele teve que esperar o milagre acontecer na vida do próximo. Porque se nós oramos, o Pai é nosso, então o pão também é nosso. Se o Pai é nosso, o milagre não é só meu, o milagre é nosso. Nós temos que aprender isso. Uma necessidade na vida de Jairo é que ele teve que aprender a esperar e a servir o próximo. E agora Cristo ele quebra alguns conceitos, alguns paradigmas que Jairo também não estava acostumado. Porque durante aquele percurso, Cristo foi tocado por uma mulher que era considerada imunda. Pela posição de Jairo, Jairo, por ser um homem muito religioso, a cultura judaica, ele possuía um certo tipo de... alguns textos da Bíblia vai chamar de orla, né? Esse texto que nós lemos fala que Jesus foi tocado no vestido. Mas alguns textos vão exemplificar a orla. O que era a orla? A orla era um tipo de manto que ia por sobre o vestido. Então esse manto, eles tinham algumas características. A lei de Levítico fala que os homens deveriam usar esse manto para que quando eles olhassem, eles lembrassem da palavra de Deus, da lei, do mandamento, e que eles seguissem o mandamento. Então todo judeu usava essa orla. Normalmente era uma orla feita de linhos azul. E Jairo vestia ela. Cristo também vestia uma. E quando Cristo foi tocado, ele foi tocado nessa orla, nesse lugar das vestes que é chamado de veste de autoridade, porque eles criam que as vestimentas normais que estavam por baixo eram vestimentas derivadas do pecado de Adão. Porque quando Adão peca, o que Adão faz? Ele veste uma roupa, porque ele se vê nu, então ele veste. Então para eles a vestimenta é símbolo do quê? Do pecado de Adão. E aquela orla, ela reveste, ela cobre o pecado de Adão, dando autoridade. E Jairo, por ser um chefe da sinagoga, nenhum dos seus servos, podia tocar em sua orla. Entende por que esse encontro aqui não é por acaso? E agora o mestre ensina para Jairo: nas tuas vestes, nenhum teu servo toca, mas na minha, o pecador, o imundo, o doente, o endemoniado, toca e é curado, é liberto. É diferente. Então ele quebra esses conceitos, ele é tocado. E não somente é tocado, como ele para conversar. Cristo era conhecido o quê? Como aquele que parava para conversar com o imundo, com pecadores, né? Existe até um texto que chama ele de comelão, beberrão, porque ele se senta à mesa com, né, essas pessoas que são desprezados pela sociedade. E agora Cristo ensina: na minha igreja não basta ter uma tenda de milagres dizendo que cura, que faz isso ou aquilo. A minha igreja é uma igreja de relacionamento. É uma igreja que eu tenho comunhão com o próximo. É uma igreja que quando é curado, eu paro e ouço de que ela foi curada. Porque Cristo agora ele para. E quem sabe, quando ela fala: eu sofria de 12 anos de fluxo de sangue. E Jairo, por conhecer a lei, agora começa a pensar: agora o mestre não vai conseguir chegar na minha casa, porque pela lei, o homem não pode ser tocado por uma mulher impura. No seu período, né, de 7 dias, a mulher não pode tocar e nem o homem tocar na mulher. E essa mulher há 12 anos de fluxo de sangue. Então, pela lei, Cristo deveria ir para casa, se banhar, e só depois do entardecer poderia voltar a falar com as pessoas. Só que Jairo viu que, diferente dele, ele não tinha que cumprir rituais, porque a orla de Jairo não fez o que a orla do mestre fez. E naquele momento ele vê: não, é diferente. Eu vim a pessoa certa.
Esse é o mestre que vai resolver as minhas dificuldades. Então, naquele momento em que a mulher é curada, em que tem todo aquele percurso, de repente, enquanto Jairo espera, chega um dos seus servos e fala: Jairo, não precisa mais perturbar o mestre, a tua filha já morreu. Imagine, ele teve que esperar, ele teve que ouvir, e a notícia que chega: já não dá mais tempo, a tua filha morreu. Só que aqui agora vamos aprender uma outra necessidade da igreja, que Jairo também teve que aprender. Porque Jairo, diferente da mulher, Jesus não desprezou a fé dele, a atitude dele. Porque a mulher, se nós observarmos, a mulher teve fé somente em tocar. Para Jairo não, a fé dele é que Cristo fosse na casa dele para curar. Se a gente fosse colocar aqui, não sei se existe uma questão de grau de fé, quem é que teria mais fé? A mulher ou Jairo? A mulher. É interessante que se a gente coloca na seguinte ordem, a palavra nos mostra o centurião que ele chega para Jesus e fala: não, basta somente uma palavra. E por que Jairo não tinha essa fé? Diz: não, mestre, basta apenas uma palavra e minha filha vai ser curada. Ou então porque Jairo não teve a fé: não, se eu tocar, eu sei que minha filha lá vai receber. Mas ele tinha fé. E Cristo não desprezou essa fé de Jairo, porque ele fala para Jairo: Jairo, somente crê. Não temas, creia. Por quê? Porque Cristo é aquele que nos impulsiona para termos fé. A nossa fé, você pensa que a fé que você tem é de você mesmo. Não. Gálatas fala: a vida que vivo na carne, eu vivo-a na vida do Filho de Deus. É na fé dele, não na nossa. Então Cristo, ele não desfalece a Jairo, ele não rejeita essa fé. Porque o exemplo ali, nós tínhamos um exemplo de uma mulher que entendeu: não, se a orla pela lei é o mandamento, é a palavra, então, se ele é o verbo encarnado, basta eu tocar na veste dele, porque não precisa nem de uma palavra, eu vou ser curada. E ela fez. Mas Jairo não fez assim. Mas Cristo fala: não temas, somente creia. Então a necessidade da igreja é crer. Há uma necessidade de termos fé. Não importa a palavra. Aconteceu que morreu, acabou. De quem foi a palavra? Falaram para mim. Veio o servo e disse: a palavra foi de Cristo? Não. Qual foi a palavra de Cristo? Creia. A palavra dele foi que temos que ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, a fé é necessidade, a fé é essencial para agradarmos a Deus. E Jairo agora aprende essa necessidade, que ele precisa ter a fé. Então tudo muda. Cristo desfaz o pensamento de Jairo, impulsiona ele, dá fé. E agora o que faz? Vamos para sua casa. Só que chegando lá, encontra uma agitação, encontra pessoas, inquietas, porque a criança já estava morta. O que é que Cristo ia fazer lá? Só que Cristo, quando ele quer nos mostrar alguma coisa, é interessante como ele trabalha. É só para você, não é para os outros. Agora ele desfaz da multidão, deixa para um lado, e chegando lá, o que ele faz? Lá ele encontra o quê? Encontra as mulheres, as capideiras, que era chamado, que era mulher que eram pagas para poder chorar. É engraçado que Jairo está na rua, quando chega lá já está as mulheres já pagas, chorando lá. Então, para você ver como os servos deles tinham uma certa autonomia. Ele era uma pessoa possuída de bens. Mas quando ele chega lá, Cristo encontra agitação, encontra choro, tristeza e egoísmo. Por que egoísmo? Porque quando Cristo fala, quando fala para ele que a menina já morre, Cristo fala: não, ela apenas dorme. Aí as mulheres começam